Nunca se matou tanto em nome de Deus como nos dias atuais. Quantas pessoas, em nome de Deus, amaldiçoam, profetizam desgraça, profetizam destruição, profetizam o fracasso de alguém que possa parecer para ele um desafeto e uma pedra no seu sapato. Nunca se matou tanto em nome de Deus como nos dias atuais. Mas não apenas nos dias atuais. Analisando os anais da história, vamos encontrar tristes fatos de centenas e milhares de pessoas que perderam as suas vidas em nome de Deus, em nome de uma fé absurda, de uma fé cega, em nome da religião e da sua religiosidade. Analisando a história, vamos encontrar, por exemplo, o triste episódio das cruzadas, empreendidas pela Santa Madre Igreja Católica, com o intuito de tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos e dos turcos, onde se pregava com tanto afã que, uma vez marchando rumo a Jerusalém, quer por terra, quer por mar, independendo da forma que se chegasse lá, mas que se morresse brigando ou lutando por Jerusalém, tal pessoa alcançaria a salvação. E quantos não morreram nas cruzadas, desde do alto clero, desde os fidalgos até os mais simples, o baixo clero, os camponeses, mas tudo isso movido por uma fé absurda e, é claro, aquecido e instigado pelo nome de Deus. Então, vemos tantos casos de que se utiliza o nome de Deus para justificar tantos crimes, tantos pecados, tantos males. Não só as cruzadas, mas ainda podemos citar, por exemplo, a Santa Inquisição no século XVIII, que julgava e condenava de heresia todo aquele que ia contra o sistema da época e contra os seus dogmas. E com isso, tantos filósofos, tantos astrólogos, astrônomos, físicos, matemáticos, teólogos que iam contra a doutrina da época e tinham uma opinião formada ou pensavam à frente do seu tempo, eram mortas, acusadas de heresia, de blasfêmia, mas tudo isso aquecido pelo contexto de que seja feita a vontade de Deus. Podemos também ainda citar o exemplo das feiticeiras de Salém, onde algumas mulheres foram acusadas de bruxaria e foram queimadas vivas na fogueira, em nome de Deus. Podemos também citar a noite de São Bartolomeu, onde dezenas de pessoas foram mortas nesse triste acontecimento, mas tudo isso movido pela questão e pelo conceito de se matar em nome de Deus, se erradicar a heresia. E não só naquela época, mas hoje, séculos e séculos depois, a história se repete, apenas numa geografia diferente, num cenário diferente, com pessoas diferentes, de formas diferentes. Naquela época se matava literalmente, pessoas eram condenadas à morte, à tortura, à fogueira, aos instrumentos de tortura da Santa Inquisição, para abrir mão de seus conceitos, de suas opiniões, em nome de uma fé absurda e cega, mas tudo isso em nome de Deus. E hoje vivemos num contexto nem tanto diferente, pelo menos no que diz respeito ao conceito de se matar, se condenar, se julgar em nome de Deus. Pois tantas pessoas hoje, em pleno século XXI, idade pós-moderna, era digital, estão sendo mortas em nome de Deus. Pessoas que recebem palavras ditas por indivíduos que se intitulam apóstolos, que se intitulam grandes vultos da religião atualmente, pessoas que se intitulam de estarem em alto relevo, em detetores absolutos do conhecimento, e quando tem um desafeto ou alguém que se interpõe ao seu caminho, acabam amaldiçoando, matando em nome de Deus. Não se usa mais fogueiras, não se usam mais instrumentos de tortura, pelo menos no nosso contexto, aqui no nosso Brasil, sem falar em outros países no Oriente Médio, onde religiões extremistas, radicais, ainda matam em nome de Deus. Então,
tantas pessoas hoje que um dia compactuaram, comungaram de nossa fé, eram movidas por um amor ardente pela obra do Senhor, em fazer a vontade dele, hoje estão mergulhadas no desprezo, no descaso, na angústia, no desespero, na bancarrota. Mas tudo isso porque um dia alguém olhou para aquela pessoa e, em nome de Deus, lançou uma palavra de maldição que acabou assim com toda a perspectiva de vida que aquela pessoa possuía. Então, hoje, no século 21, tantas pessoas ainda continuam sendo mortas em nome de Deus. Talvez você conheça, talvez eu conheça, talvez nós conheçamos tantas pessoas que um dia também abraçaram a mesma fé que nós abraçamos, mas que hoje estão estagnadas, pararam no tempo porque um dia alguém lançou uma palavra para ela em nome de Deus e acabou amaldiçoando aquela pessoa. Então, nos últimos dias, a Bíblia diz que surgiriam pessoas dessa índole perversa, usando o nome de Deus. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias farão comércio de vós, pois em um dado momento iremos também falar a respeito disso, quando o nome de Deus é usado de forma indevida e leviana para lucratividade pessoal. Então, tantas pessoas hoje que, em nome de uma fé cega e absurda, matam, profetizam miséria, profetizam destruição, se assim aquela pessoa a qual recebe tal palavra não fizer de acordo com aquilo que ela determinou, com aquilo que ela ensinou. Então, hoje temos N exemplos de apóstolos que não são apóstolos, mas falsos profetas, que quando tem um desafeto, quando tem um desagrado, usam o nome de Deus para amaldiçoar, para praguejar, para profetizar desemprego, para profetizar enfermidade, morte e tanta destruição, e se intitulam detentores da revelação do conhecimento e dizem que aquele que se levanta contra ele será amaldiçoado em nome de Deus. E sabemos que o nome de Deus, o nome de Jesus, são nomes que são sublimes e têm o poder de revitalizar, de revigorar, de trazer vida para aquele que recebe tal palavra. Então, o nome de Deus, ele não deve ser usado. E se é usado dessa forma, é anátema, é amaldiçoado tal indivíduo que toma o nome de Deus e usa de forma inadequada para matar pessoas. Jamais se matou, tanto na história da igreja medieval, como na história da igreja moderna, em nome de Deus. Pessoas que não têm escrúpulos, mas que usam a frase do Nicolau Maquiavel, que os fins justificam os meios. Então não importa a forma que eu vou chegar lá. Se for para matar alguém em nome de Deus, se for para matar a fé de alguém, se for para manipular alguém em nome de Deus, que eu possa fazê-lo, pois é uma questão de conveniência. E tantos estão hoje fora, não diremos da igreja, porque já dizia um certo teólogo, em contrapartida à objeção da Igreja Católica, que dizia que fora da igreja não há salvação. Mas os teólogos da época que nadavam contra a corrente diziam, fora de Cristo não há salvação. Então, pessoas que um dia compactuaram da nossa fé, hoje deixaram o caminho da justiça, tudo em nome de uma profecia do inferno, em nome de alguém que se intitula conhecedor e profeta de Deus, mas usando o nome de Deus para matar e destruir vidas. E tantos hoje estão aí, mundo afora, e não tem perspectiva alguma de vida, porque um dia receberam uma palavra que acabou com toda a sua esperança e se entregaram ao desespero. Jamais se matou tanta gente, espiritualmente falando, e por que não dizer literalmente falando, em nome de Deus? Pois tantas barbaridades que se fazem mundo afora acabam lançando a culpa ou lançando a responsabilidade na conta de Deus, quando Deus de forma alguma em sua palavra jamais ministrou, delegou poder a alguém para através de seu nome destruir ou acabar com a fé de alguém. Pelo contrário, o nome do Senhor
ele é fonte de vida, de bondade, de vicissitude, de vida, de bênção, de prosperidade. Mas tantos hoje usam o nome de Deus como um mecanismo, como uma ferramenta para instrumentalizar o mal, a destruição e a desgraça. Que nós possamos permanecer e ficarmos atentos para tais palavras, para tais conceitos, para tais dogmas, pois o nome de Deus, ele de forma alguma serve ou servirá para matar, amaldiçoar ou destruir a vida de alguém, mas para trazer vida, paz e abundância e principalmente salvação para todo aquele que crê, pois o nome do Senhor, ele é o nome poderoso e fruto de bênção e de vida abundante. Deus abençoe e até a próxima. Paz.